Thay falou ali a Adriana falou ali um negócio interessante. Boa pergunta. A questão é, nós vamos precisar colocar em prática. O compromisso, na realidade, não é para a gente simplesmente refletir. A gente reflete um tempo, mas precisa colocar em prática. Não sei se vocês perceberam, na hora eu subi aqui para ver o compromisso com a minha esposa, né? E aí ela falou, eu falei, eu vou cobrar. Para a gente colocar em prática nem sempre é fácil. Falar é mais fácil. Já diz um ditado, falar é fácil, né? Difícil é fazer. Mas nós, quando nos comprometemos, precisamos fazer um esforço para cumprir aquilo que a gente fala. E isso é a ideia do tema que nós temos hoje, espelho, espelho meu. O que é que o espelho mostra que nós somos? E o que é que nós realmente somos? É bom olhar no espelho e a gente vê alguma coisa, a gente vê as qualidades, a gente vê os defeitos, a gente vê que está envelhecendo, a gente vê que está engordando, às vezes está emagrecendo, a gente vê que precisa de alguma arrumação, ou não está bem o cabelo, ou seja lá o que for, alguma coisa que você observa, mas mais do que aparência, é aquilo que nós somos. É o que nós interiormente somos. Cada um de nós tem um desejo de ser bem-sucedido, de alcançar sucesso na vida, de realizar tudo aquilo que nós gostaríamos. E no casamento também não é diferente isso. Nós gostaríamos de ser bem-sucedidos no casamento, todos nós queremos. Muitas vezes, quando nós conversamos com os noivos antes do casamento, dizem, o que é que vocês desejam? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Outras vezes, alguém já mais esperto, já ouviu alguma ministração, diz, não, eu vou fazer o meu noivo ou a minha noiva feliz. Mas o objetivo nosso é a felicidade. Nós desejamos ser felizes um com o outro, estar juntos, de tal forma que ambos estejam satisfeitos. Quando estamos nessa ocasião, o grande problema é que normalmente a gente não vê erro, a gente não vê defeito, a gente não vê nada de errado. A gente olha e, ao contrário do que quando nós olhamos no espelho, que a gente vê alguma coisa que não está boa e precisa ajustar, quando está no início, nessa fase de namoro, a gente não consegue ver, a gente não identifica os defeitos, e a gente fica nessa ideia de que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, não vai ter problema, o outro vai me fazer feliz, porque eu casei com alguém que eu escolhi e eu vou ser feliz. Porque Deus me mostrou e eu não vou ter problemas, eu vou ser feliz. E a gente fica na dependência de que o outro nos faça feliz. Mas não dá para colocar no outro a responsabilidade de que nós sejamos felizes. Por outro lado, a gente vive uma vida onde as palavras normalmente não são iguais àquilo que a gente vive. Elas são dissociadas do que a gente vive. Nós apresentamos uma coisa no dia a dia, na palavra, como foi as sketches que nós vimos aqui, apresenta uma coisa nas palavras em frente do espelho, quando está só, quando está na vista de outros, a gente apresenta uma coisa, na hora de viver, às vezes não bate exatamente com aquilo que a gente disse. Quando nós olhamos no espelho aí, alguns de nós, a gente deu para compartilhar, porque estava no grupo, eu sou um marido carinhoso, eu sou um marido compreensivo, eu sou um marido romântico, seja lá o que for que foi dito. E vai falando coisas, ou a esposa, falei do marido porque eu estava falando na minha posição, mas pode ser a esposa falando como aconteceu, e aí a gente fala várias coisas, mas será que no dia a dia realmente a gente tem vivido isso? Nós somos aquilo que realmente pensamos ser? E essa é a grande questão que nós vamos ver na noite de hoje, analisar um pouquinho. Aquilo que a gente vê com os nossos olhos, com nossa mente, o nosso entendimento, essa é a realidade que nós somos? Nós somos realmente isso que dizemos ser? Uma das coisas que mais... vou usar uma expressão que é uma expressão minha, não encontro isso na Bíblia, mas chateou Jesus,
foi a hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer outra. Pregar uma coisa e exercer uma outra realidade, ou apresentar uma outra realidade na sua própria vida. Quando Jesus encontrou os fariseus, ou em contato muitas vezes com os fariseus, Jesus classificou os fariseus como hipócritas, porque eles diziam uma coisa que eles mesmos não faziam. Por exemplo, Mateus 23, 27 e 28, capítulo 23, versículos 27 e 28, diz assim, Jesus falando para os fariseus, né, e escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É que Jesus disse, olha, vocês estão aparentando uma coisa, mas a prática da vida de vocês não é assim. Por que essa ideia aqui devia ser só uma noite romântica? Mas é uma noite romântica? Sim, é uma noite romântica, normalmente encontro de casais, mas é uma noite de concertos. Toda a nossa vida precisa ser de aprendizagem e concertos. Se nós vivemos uma vida em que nós não melhoramos a cada dia, nós não estamos vivos. O organismo, o ser humano, precisa crescer, melhorar a cada dia. Se nós não fazemos desse tipo de coisa, nós estamos mortos. Morto é que não cresce, morto é que não desenvolve. John Wesley dizia que se espiritualmente ele não estava crescendo a cada ano, significava que ele não tinha vida em si. Porque todo organismo vivo cresce, desenvolve. Então a gente precisa de experiências de crescimento a cada dia, e essa é a ideia. Não viver uma vida em que nós dizemos ser alguma coisa quando na prática não estamos fazendo. É muito bom ser um casal no encontro de casais. E aí a pastora apelou aqui, né? Beija igual quando vocês estavam namorando, beijo de língua. Eu falei, eita, pegou pesado. Tem gente que não sabe mais nem o que é isso. Mas é muito mais fácil aqui. É ou não é? A gente ser romântico, a gente fica bem, a gente está feliz e sorrindo com o outro. É mais fácil. A gente não está tendo problema na hora, a gente está só música bonita, palavra de estímulo de um lado, é uma palavra do outro amigo que dá de junto, um sorriso, está tudo muito bom, é muito mais fácil. Mas quando a gente está com o problema do dia a dia, aí a gente chega aqui, como o irmão apresentou aqui, espelho, espelho meu, quem sou eu? Como eu vejo, sei lá, como foi a história, eu sou o marido mais calmo do mundo, mais tranquilo. Aí ele, na hora da confusão, tem um problema, aí a esposa fala com ele, ou o esposo fala com a esposa, pode ser o contrário, aí ele faz, eu sou calmo! Tranquilo. Um doce. Até para expressar a sua tranquilidade. Essa diferença é que é complicada. Jesus, ensinando as multidões, numa certa ocasião, ele disse assim, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, de 3 a 5. A gente normalmente quer corrigir o outro. E temos entre aspas, autoridade para corrigir o outro, porque somos esposo, que é esposa. Ah, mas eu estou fazendo isso para o seu bem. E a gente sempre quer apontar o erro e o defeito do outro. Mas quantas vezes você olha para o espelho para ver o seu defeito? Quantas vezes você faz a reflexão para analisar como você tem sido como esposo, como esposa, como você tem sido como pai, para aqueles que são, ou mãe, como você tem sido no seu relacionamento? Quantas vezes a gente para refletir? Nós não temos costume de refletir. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, que a partir de... Hoje é sábado, pronto. A partir de amanhã,
estou mudando algumas coisas na minha forma de reflexão, na minha comunhão com o Senhor, a forma das minhas disciplinas espirituais. Forma de estudo, de oração, devocional, algumas coisas eu estou organizando, inclusive hoje passei uma boa parte do dia, depois que arrumamos aqui, organizando isso para que amanhã já comece um roteiro diferente. Porque eu entendo que precisa ser mais profundo. E dentre essas coisas, duas eu pretendo implementar ainda durante o mês. Não vou fazer tudo de uma vez, mas as mudanças que eu tenho pensado, mas duas delas eu quero ainda implementar esse mês. Uma delas, perdão, a outra só no final do ano. Que é refletir sobre aquilo que eu vivi durante a semana. O que é que eu fiz de errado? Que pecados eu cometi que eu preciso me arrepender? Isso já deve ser feito todos os dias, mas refletido uma vez por semana. Que experiências tive com o Senhor? Que mudanças precisam acontecer que ainda não aconteceram? Refletir sobre a minha vida. Que tipo de marido eu sou? Que palavras eu tenho dado? Como eu tenho tratado as pessoas com quem eu tenho contato melhor do que na semana anterior? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Então, refletir sobre a gente. Isso é olhar-se no espelho, e que normalmente a gente não faz isso. A gente não tem costume de refletir sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós vivemos. E nessa ideia de não refletir, a gente acaba cometendo os mesmos erros. A gente fala, mas não vive. Quantas vezes nós dizemos, estarei estudando a palavra de Deus, e a gente passa um tempo e depois a gente para. Eu vou me dedicar mais a devocional, mas a gente para de fazer a devocional há pouco tempo. A gente não prossegue, mas fala sempre. É bom você tratar a sua esposa assim, é bom você tratar seu esposo dessa maneira, mas em casa a gente não faz a mesma coisa. Então, quando a gente faz isso, nós estamos caindo nessa palavra que Jesus disse, e que ele reprova tanto, hipócrita ou hipocrisia. Como podemos falar uma coisa e fazer outra? Então eu queria pensar com vocês um pouco sobre isso. A pastora Josiane, quando abriu o culto, leu um texto, está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25, e eu vou ler novamente, quem tiver a Bíblia e quiser abrir, por favor. Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25, diz assim: Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Esse texto é bem interessante para a gente aprender algumas coisas aqui, como casais. Eu vou tentar ser bem breve, a gente não vai falar muito, mas traz algumas coisas, umas lições muito importantes para nós. Porque ele fala de dois tipos de espelho, mais ou menos. Aquilo que a gente olha, que a gente vê, mas na prática parece que a gente não enxergou. O espelho dá uma imagem diferente. Eu diria que é o espelho natural. Mas o outro, ele fala daquele que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e que na prática persevera nessa lei, e isso faz com que ele seja, naquilo que ele fizer, ele seja feliz. Isso é o espelho da alma, que é a palavra de Deus. Então a gente estaria com dois espelhos. Um que vai refletir a nossa imagem, aquilo que a gente é como ser humano, e o outro que reflete aquilo que nós verdadeiramente somos segundo a visão de Deus, e não segundo a nossa. Uma coisa é a nossa visão, mas a outra é como Deus tem te visto. Como Deus enxerga verdadeiramente quem você é. Que tipo de marido Deus olha para você e diz que você é? Que tipo de esposa, quando Deus olha para você, diz que você é? Aí o espelho, a imagem é outra, que não é exatamente, muitas vezes, aquela que a gente entende. Então, a relação com Deus reflete, de certa forma, no nosso casamento. A nossa relação com Deus reflete no nosso casamento. Nós temos uma relação íntima com Deus, isso vai refletir no nosso casamento.
nós não temos relação com Deus, isso também vai refletir no nosso casamento. Algumas lições que a gente pode entender a partir desse texto é que nós vamos conversar aqui agora. Primeiro, o espelho revela a nossa aparência. Quando nós olhamos no espelho, a gente não vê a aparência do outro. A gente vê a nossa aparência. Vocês fizeram esse teste aí, vocês fizeram, pega o espelho, dá uma olhadinha, vocês vão ver quem? A minha imagem? Eu até brinquei ali com o Jerry, com os meninos e com a minha esposa aqui na estante. Eu falei assim, a gente tem um papel meio que reflete um pouco aqui, e aí eu disse, olha, para que aí Jerry olhou e disse assim, você vê quem? Você está se vendo? Ele fez, estou. Eu falei, você se vê em mim. É como se você estivesse se enxergando em mim, mas não é assim a nossa vida. A gente é aquilo que a gente é. Quando a gente olha no espelho, nós vemos a nossa imagem. O espelho mostra quem nós aparentamos ser. Eu olho aqui no espelho e eu penso, isso aqui sou eu? Ou isso é o que eu pareço ser? Muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, o pastor Demilton é calmo, é tranquilo. É perfeito isso aí. Mas outros dizem, o pastor Demilton é paciente. Se enganam. Eu sou tranquilo? É verdade. Eu sou paciente? Não necessariamente. Minha esposa que o diga. Não sou muito paciente. Apesar de calmo. Então a gente vê a aparência, mas não vê a essência. A essência a gente só vê no espelho da palavra de Deus. Aí a gente vai ver quem realmente somos. Então o espelho mostra a aparência, não aquilo que nós aparentamos ser e não realmente o que somos. Quando alguém se candidata, por exemplo, a um emprego, a pessoa vai lá e mostra quem ele é realmente ou quem ele acha que o futuro patrão quer ver. O que o patrão quer ver, não é isso? Não vai chegar lá no espelho, na frente do patrão, do candidato, da pessoa que está recrutando, e dizendo, não gostei dessa aparência, essa cadeira aqui não é boa, vou querer que troque essa cadeira. Eu preciso de uma sala mais ampla. A sala que eu vou trabalhar não tem ar-condicionado, eu não admito isso. Você não fala isso. O que é que você acha da empresa? Acho que essa é empresa ótima para desenvolver. Qual o seu desejo? Eu desejo contribuir com a empresa para que ela se torne uma excelente empresa. Na realidade, você está querendo o seu salário. Mas na hora de falar, você quer agradar o patrão. Então, a gente fala coisas que nem sempre é a realidade do que a gente vive. Quando você começa a aproximar-se da garota, quando você começou a se aproximar um do outro, o jovem da jovem, ninguém mostra aquela forma de agir em determinada circunstância. É sempre bonitinho, arrumado, cheiroso, perfumado, dá flores, compra chocolate, leva para o melhor restaurante, vai para uma lanchonete, quer pagar a conta. Depois disso, aí nem sempre continua assim. Aí as coisas começam a mudar. Mas por quê? Porque primeiro a gente mostra a nossa versão boa. Não é que seja mentira. A gente está querendo agradar, porque a gente está conquistando. Então a gente mostra o lado bom, a nossa versão boa. Depois é que aparece o resto. A aparência é uma. Então o espelho mostra isso, mostra aquilo que é aparente, aquilo que inicialmente a gente vai apresentar. Isso a gente vê muito, e é muito comum, aí já não sei se é só porque quer mostrar a aparência, nessa época que a gente vive esse ano. Política. Política é uma beleza. Eu acho interessante assim, você tem um político que não frequenta nenhuma igreja, não tem religião, não tem nada, mas na época da política, da eleição, ele vira crente, católico, espírita, umbandista, qualquer coisa ele vai. E está lá participando na boa. Por quê? Porque ele quer ganhar a confiança das pessoas e o voto. Agora, depois não quer dizer que volta, nem que vai continuar frequentando. É a forma de mostrar algo que aparenta ser que agrade a pessoa, para que a população vote. É muito comum isso em político, mas é comum também numa venda. Você está vendendo alguma coisa, você não apresenta os defeitos.
Raramente você vai encontrar um vendedor que diz, olha, esse copo aqui está cheio de água. Essa água aqui é a água mais pura do mundo. É o que o vendedor diz. Não diz que tem cloro, não diz que tem, às vezes o sabor não está muito bom, que não está gelado, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não diz. Vai dizer que essa é a melhor água do mundo para vender. Vai apresentar as qualidades. A mesma coisa a gente faz no dia a dia. O nosso espelho mostra a aparência, não a essência. As aparências nunca ou raramente refletem a realidade. As aparências enganam. Nem sempre aquilo que aparenta ser é aquilo que é real. E esse é um grande problema. Então, o texto diz que a pessoa que pode se apresentar diante de um espelho, ele vê a sua aparência e logo que sai, esquece de como era a sua aparência. E essa é uma outra coisa característica dos seres humanos que nós vivenciamos muito. Memória curta. Nós guardamos muito aquilo que não presta, aquilo que machucou, aquilo que foi ruim, mas esquecemos das coisas boas que nós vivemos. Parece uma coisinha que nós não gostamos e, de repente, tudo que foi bom foi esquecido. Vivi a vida toda fazendo bem. Uma coisa que fez mal é a pior pessoa do mundo. A memória é curta. Nós temos a memória curta. Tiago alerta que muitos olham para a palavra, mas logo se esquecem. A mesma coisa acontece no casamento, porque a gente vê o reflexo, a gente vê a aparência, e logo depois a gente esquece, porque a gente se apegou à aparência. Agora imagine um casal. Quando eu casei com a pastora Josiane, ela tinha 21 anos. 47 quilos? 47 quilos. Despostada não dava um pastel, só tinha cabelo e olho. Linda, maravilhosa, mas era um cabelão, magria, e o olho que ela regalava, como até hoje faz, então aparecia logo o olho. E o sorriso, né? Tem uma qual é o nome daquele negócio que é caricatura que um irmão fez dela, que era interessante. Ela tinha um relógio que ela usava, que dava 2 vezes o tamanho do braço. E cabelo grande, sorriso largo, grande, e o olho arregalado, que não é grande o olho, mas ela regala o olho. Aí ele fez uma caricatura desse jeito, mas ficou ótimo. Acho que até hoje está lá em casa essa caricatura. O olho, o cabelão, mas dessa grossurinha. Não tinha nada, só o olho, dente e cabelo. Mas aí o tempo passa. Hoje nós temos 35 anos de casados. Eu vou esperar que ela seja a mesma mulher que eu conheci na aparência, que eu conheci há 35 anos, que eu casei há 35 anos? Não dá. A gente olha para a aparência e acha que vai ser sempre do mesmo jeito. A nossa memória quer que seja do mesmo jeito, porque senão a gente esquece. A gente fica olhando para aquele espelho e a gente esquece que a aparência passa, mas a essência fica. Hoje, a pastora Josiane não é igual a quando tinha 21 anos. É óbvio que é muito melhor. É mais milhares de vezes melhor do que o que era há 35 anos. Hoje, a gente se conhece. A gente não precisa muita coisa para identificar o que o outro pensa. É convivência, é amor, é maturidade. A gente começa a conhecer a essência e não a aparência. Conhecer não apenas o que a gente vê por fora, mas o que se passa por dentro, quando está triste, quando está chateado, quando está feliz, quando está querendo comunicar alguma coisa, quando não gostou de alguma coisa. A gente começa a identificar essas coisas. Isso é passar o tempo e ver a diferença. A nossa memória é curta para algumas coisas, muito boa para os defeitos. Então, quando a gente vai ensinar, vai viver com alguém, a gente precisa aprender que o espelho mostra a aparência, e aquilo vai passar, o tempo passa. Vocês vão passar, vocês vão viver 30, 40, quem não já tem, de casados, e vão perceber que não é mais a mesma coisa. Aquilo é a aparência, mas a essência é outra coisa, e isso é que vocês precisam prestar atenção, isso é que nós precisamos prestar atenção.
Quem é a pessoa com quem casei? Quantas vezes eu acordo no meio da noite e eu paro, ela está lá dormindo, e eu fico olhando para ela, continuo achando linda, e fico prestando atenção nela. Às vezes ela acorda e eu estou assim parado olhando para ela. Rapaz, o que é, amor? Estou só admirando. Meio da noite, sem nada, ela nem estava sabendo o que estava fazendo. Porque não é o que eu vejo apenas, é quem ela é. A aparência não é tão importante, é a essência que vale. E aí o texto prossegue, ele mostra algumas coisas que são interessantes. A palavra de Deus é que é a nossa referência. O verdadeiro espelho que nós precisamos olhar é a aparência, não é a aparência, mas é a essência. O que a palavra de Deus mostra é quem realmente somos. E quem somos é aquilo que Deus nos fez para ser. O espelho da nossa alma é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela mostra não o que a carne é feita, do que a carne é feita, mas mostra o que é na nossa mente, no nosso coração, o que sentimos na nossa alma. É isso que a palavra de Deus mostra. O cristão não pode viver da aparência, mas daquilo que é, da sua prática, daquilo que realmente ela é por dentro. Esse espelho que é a palavra de Deus é que nos mostra, que nos traz a liberdade, não da teoria, mas da prática do que vivemos. O que é amor? Amor não é aquele romantismo de, tá lindinho, um beijinho. Isso vai continuar se você tem realmente, sabe o que é realmente o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquilo que você demonstra, que você faz pelo outro. É aquilo que você não deseja que aconteça de mal pelo outro. É o cuidado que você tem. Quando eu falo de cuidado, não estou falando de ciúme, eu estou falando de cuidado. Porque às vezes a gente confunde as coisas. É porque eu cuido, eu amo e eu quero cuidar muito, e às vezes é só ciúme. Estou falando de cuidado, de você procurar o melhor para o outro. Você sabe uma coisa que acontece? A pastora Josiane agora é maratonista. Corre maravilhosamente. Tem dia que ela corre incríveis 5 quilômetros. Numa velocidade que eu já soube, eu não estou lá. Porque ela corre no horário que eu estou dormindo. Eu não levanto, porque eu sempre fui um bom filho, não vou levantar às 5 horas da manhã para correr no meio da rua. Mas não vou mesmo. E ela corre nesse horário. Mas aí os irmãos me dão relatório. Sabe aquele negócio? Eu não preciso nem de aplicativo. Tem um aplicativo que eu vejo onde é que ela está, porque a gente fez um acordo. Mas eu não preciso de aplicativo, não. Os relatórios vêm. Eu vi a pastora passando, correndo na avenida. Estava lá. E aí, naquela velocidade que é dela, porque cada um tem a sua, ela corre os 5 quilômetros dela. Corri muito, foi? Estou muito veloz. Então, ela corre. Agora, foi-me sugerido um aplicativo para a gente. E a gente colocou o aplicativo. O aplicativo, onde ela vai com o celular, geralmente dá para eu ver do meu celular onde é que ela está. Mostra onde é que ela está. E aí, só que eu coloquei na saída de casa e na chegada de casa, tem um alarmezinho que o aplicativo dá um sinal sonoro de que ela está saindo ou que está chegando. Então, às vezes, eu não tirei isso. Tem de outros lugares também, mas eu não deixei com som, só o de casa. E aí, quando ela sai, às vezes, 5 horas da manhã, antes de 5 da manhã, sei lá, bem cedo, não sei que hora ela sai mais. Eu nem olho no relógio já. Não. Aí o negócio faz, o celular faz... Aí eu olho, Josiane saiu de casa. Aí eu olho. Às vezes eu paro e fico acompanhando aonde ela está indo para ver se está tudo bem. Aí vejo ela chegar, por exemplo, no local da corrida, e outro dia eu vi aí, parou no local, eu vi o nome da rua, eu falei, aqui é onde ela para o carro, que é onde o pessoal se reúne. Aí eu vi correndo, velocidade... Eu vi, começou numa velocidade fantástica. Começou, aí foi 6 km por hora, 7 km por hora. Chegou uma hora que ela atingiu incríveis 9 km por hora. Aí eu falei, ela agora está correndo, está a pé. Aí ela foi, voltou, e o percurso vai sendo mostrado. Por que eu estou falando isso?
não é que eu esteja preocupado e desconfiado querendo acompanhar ela. Aconteceu essa semana que eu não tinha ativado o meu celular, eu tinha desligado o GPS aqui na igreja. E aí ficou como se eu ainda estivesse na igreja. E ela saiu para correr, e quando voltou, aí eu vi, olhei o celular e ela estava passando por mim. Falei, ela está passando de casa? Para mim, eu estava em casa, né? A minha imagem mostrava que eu estava lá parado no lugar e eu estava em casa, então eu pensei, estou em casa. E ela passou, o carro passou. Falei, para onde é que ela vai? E o carro prosseguiu, eu falei, tem alguma coisa errada? Será que foi sequestrada? Aí peguei o celular, liguei. Aí ela atendeu. Eu disse, tu está indo para onde? Ela fez, estou dobrando a esquina de casa. Falei, como assim? Aí eu olhei para o GPS desligado. Falei, esquece. Aí voltou em casa, quando ela chegou, eu falei, não é você que estava passando por mim, eu pensei que você tinha passado por mim, mas passou pela minha imagem na igreja. E eu pensei que estava passando aqui em casa. Então eu liguei para saber onde é que você estava, eu estava preocupado que você estava indo para algum lugar. A questão é, cuidado. Você precisa cuidar um do outro. Isso é o casamento, é a gente cuidar um do outro. E quem é que faz isso? Quem realmente nós somos quando cuidamos um do outro? Quem reflete isso? Isso só é visto se nós vivemos a palavra de Deus. É reflexo não do que é físico, mas do que é interior, de quem realmente nós somos. Quem é você para sua esposa? Quem é você para seu esposo? O que é que você faz por ele ou por ela? O que é que você faz para que ele esteja bem, para que ela esteja bem? Há uma diferença entre parecer e ser. Há uma diferença. A verdadeira beleza não está no espelho físico, que reflete apenas a aparência, mas na vida moldada segundo a obediência da palavra de Deus. O texto vai dizer exatamente isso. Mas aquele que reflete, que conhece a lei perfeita e nela persevera, será feliz naquilo que faz. É reflexo da palavra na sua vida que faz a diferença. Essa é a beleza que mostra, a beleza de quem você é, como marido e como esposa, como a gente está verificando no dia de hoje, na noite de hoje, é se você reflete a palavra de Deus na sua vida. Se você realmente é um crente em casa, aí você mostra realmente quem você é em sua casa. Se você vive a palavra de Deus no seu relacionamento, aí sim você está mostrando a aparência do verdadeiro marido no espelho que é a palavra de Deus. É ela quem vai dizer se você é bom ou não. Vós, maridos, cuidai das vossas esposas. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou para ela. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é a Cristo. Submetei-vos ou sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tudo que a palavra de Deus diz, se você vive segundo esses princípios da palavra de Deus, então você aparenta o verdadeiro espelho de quem é um bom marido ou de quem é uma boa esposa. Mas se você não vive esses princípios, não mostra esses reflexos na sua vida, então você não está vivendo ainda a verdade como esposo ou como esposa. Para a gente fechar aqui, que o nosso tempo chegando, então o espelho físico mostra a nossa aparência física, mas o espelho espiritual, que é a palavra de Deus, mostra o nosso coração. Quem realmente somos e onde precisamos ser transformados. Então, o conselho de hoje, a palavra para hoje é, meus irmãos, olhar para esse espelho, para o espelho físico, é bom, não é ruim. Mas a verdade que nós precisamos, o verdadeiro espelho que nós precisamos olhar para saber se somos bons maridos ou esposas, é este aqui. A tua palavra reflete os princípios da palavra de Deus. Se isso é refletido na tua vida, aí sim você pode dizer, esta é a imagem que eu realmente sou. Eu sou este marido. Nós podemos apresentar uma imagem que não corresponde àquilo que Deus deseja através de nós. Ou podemos refletir a imagem de Cristo que habita em nós. E a escolha é minha e sua. Qual é a imagem que você vai refletir? A da palavra de Deus ou a do espelho físico? A escolha é sua. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Há
música cantada aqui mais cedo dizia assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Só para você pensar aí agora. Se o Senhor hoje estivesse diante de você e fosse dar um veredito a você, como esposo ou como esposa, Ele iria dizer que você é um marido segundo os princípios que Ele determinou? Ele iria olhar para você como esposa e iria dizer: você realmente é a esposa que eu idealizei e que por isso criei a mulher no jardim do Éden e coloquei para o homem. Você é essa esposa? Você é esse esposo? Não diante de mim, não diante das pessoas que podem ver coisas diferentes porque veem com os olhos humanos, mas diante de Deus. Ele identificaria esse esposo em sua vida ou essa esposa em sua vida? O verdadeiro esposo conforme a palavra de Deus, a verdadeira esposa conforme a palavra de Deus. Esse é o espelho que precisamos olhar. Vamos louvar enquanto nós oramos. Baixe sua cabeça e ore. Apresente aquilo que o Espírito falou ao seu coração nesta noite, aquilo que realmente você tem sido. E se isso ainda não está de acordo com aquilo que deveria, segundo os princípios da palavra de Deus, você vai estar orando enquanto a canção é ministrada, você vai estar orando pedindo perdão ao Senhor. E se o Espírito te incomoda, tome uma decisão hoje. Eu quero viver diferente, eu quero ser diferente, eu quero refletir a imagem de Cristo em minha casa. Vá orando ao Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. O Senhor quer refletir a sua imagem em nós, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto casais. O Senhor quer refletir a sua imagem em nós. Eu quero orar agora por vocês, por nós, para que nós realmente possamos refletir essa imagem de Deus dentro da nossa casa, em nosso casamento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor, porque eu entendo que não é a aparência que diz quem eu sou, mas é a tua palavra quem diz quem eu sou. Se eu sou, ó Deus, um bom marido ou não, eu posso ver isso na tua palavra. Pai, eu quero te pedir que naquilo que eu tenho falhado, Senhor, que o Senhor me ajude a mudar a partir de hoje.
Eu não quero viver de teoria, não desejo viver de teoria, mas desejo viver na prática da Tua palavra. Então reflete a imagem de Cristo em minha vida, dentro da minha casa, com a minha esposa. Pai, eu quero te pedir por meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, que cada um deles possa ter entendido a Tua palavra, que nós não precisamos aparentar, mostrar para os outros aquilo que não somos, como se o espelho da vida possa mostrar para os outros uma realidade e essa realidade possa parecer perfeita, mas não é a nossa realidade que a Tua palavra mostra. Senhor, não permita que isso esteja na vida de nenhum de nós, mas Senhor, que haja transformação nesta noite, que casais que aqui estão, que têm vivido uma aparência de bons casais, mas não estão com um casamento adequado conforme a Tua vontade, que hoje, Senhor, haja restauração nestes casamentos, que haja conserto, que a mente, ó Deus, de cada um seja mudada nesta noite, seja transformada pela renovação do entendimento da Tua palavra, e que a vida do Senhor esteja presente em cada casamento aqui desses irmãos nesta noite, Senhor. Nós queremos abençoá-los com a bênção da Tua palavra, Senhor, da transformação. Que o Teu Espírito toque agora na mente e no coração de cada um e faça diferença, para que a caminhada seja nova a partir de hoje. E sejam, ó Deus, casais diferentes, aperfeiçoados, que haja crescimento hoje na vida de cada casal, porque nós não fomos feitos para ficar estagnados, nós estamos vivos em Cristo Jesus, e os vivos crescem, os vivos desenvolvem, e nós hoje queremos desenvolver, queremos crescer mais enquanto esposo, enquanto esposa, queremos crescer, Senhor, faz a obra em nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. A gente já está encerrando. Eu só queria dar 2 avisos. Um é que o nosso próximo culto, Casais de Referência, será no 3º sábado esse mês, tá? Será dia 21. Nós avisaremos, como sempre avisamos, mas só para lembrar que vocês estão acostumados com o 4º sábado normalmente, né? 21 de março será o culto Casais de Referência. Uma outra coisa é falar para vocês também que o nosso congresso está perto, em maio. Finalzinho de maio, se eu não me engano, acho que é 29, não estou lembrada qual é o último final de semana, né? De maio. 28? 29. Então, 29 e 30, então, 29 e 30, né, de maio, é o nosso congresso, Casais de Referência. Estamos já também orando, pedindo ao Senhor discernimento sobre o que nós vamos tratar. E vocês viram um bilhetinho aí, bem carinhoso, em cima da mesa, não foi? Colaborem, você não é obrigado, óbvio, mas se você desejar, se Deus tocar aí no seu coração, você pode contribuir com o ministério, comprando esse espelho. É só para a gente restituir, na verdade, para os nossos caixas, né, continuar com o recurso, porque toda decoração a gente precisa de alguma coisa. Então, você faz o Pix e pode levar o espelho. R$20, é só fazer o Pix, a gente botou o papelzinho aí, né, na mesa já, com o Pix, tá bom? Deus abençoe a todos e em breve estaremos de volta. Culto da família, 2ª, sexta-feira de março, nós também aguardamos vocês aqui. E amanhã, para quem, né, congrega aqui, domingo, ceia do Senhor, nos encontramos em nome de Jesus. Amém?